Quem é? Oi? Alô? Ai, eu mereço, viu? Isso aqui é um bilhete aqui no chão. Tá escrito: grave o nível enigmático do Wikidot que te levou até aqui. Ou você nunca mais vai poder comer lasanha? O que é isso? Como é que ele sabe que eu gosto de lasanha? Tá bom, né? Mas enfim. Gente, hoje eu estarei gravando o nível enigmático do Wikidot Death's Door, que em português é Porta da Morte. No início da wiki nós temos um textinho. Eu vi. Minha vida passou diante dos meus olhos. Imagens de memórias sagradas passando como um filme. A vez que eu caí no balanço depois que meu irmão me empurrou com muita força, a primeira vez que galvanizei cobre até virar uma moeda de 25 centavos, minha formatura do ensino médio, o dia que conheci minha primeira namorada, quando me mudei para meu primeiro apartamento. Cada momento era mais glorioso e maravilhoso do que o anterior. Então, de repente... Preto, vazio e nada. Dificuldade de sobrevivência indeterminada, instável, fenômenos estranhos e possivelmente inexistente. Esse nível não passa de um rumor, com sua existência sendo inconfirmada. Ainda assim, todos os indivíduos que passaram por um evento de quase morte dentro dos Backrooms tiveram a experiência de sua vida passando diante de seus olhos pouco antes de encontrar seu destino. Devido aos eventos recentes, o conhecimento do Meg sobre esse fenômeno peculiar só aumentou. Este artigo consiste na junção de todo o conhecimento e experiências conhecidas sobre esse assunto, mas infelizmente, os recursos existentes nas frontrooms não estão disponíveis para uso nesse estudo. Consequentemente, esse artigo provavelmente estará incompleto e será mais pessoal para os pesquisadores do que informativo para o público. Então, por favor, considere as informações apresentadas de forma crítica. A característica mais notável da Porta da Morte é a rápida lembrança da própria vida, que os pesquisadores chamam de efeito lembrança. Acredita-se que esse efeito varia de pessoa para pessoa, baseado em evidências extraídas em várias entrevistas com andarilhos que estiveram na Porta da Morte. É mais comumente descrito como um álbum de fotos, com cada foto sendo momentos significativos da vida do indivíduo em questão. A percepção do tempo pode variar durante o efeito lembrança, pois está sujeita a diferenças individuais. A maioria das visitas à Porta da Morte termina após o período em que o efeito lembrança se manifesta, e, portanto, presume-se que esse seja o período em que a fuga é mais provável. Com base nas informações disponíveis, os pesquisadores concluíram que a Porta da Morte não é sim o espaço físico, mas abstrato. Estar dentro do espaço da Porta da Morte não é diferente de um sonho ou meditação, já que para observadores externos você estará inconsciente. Após o efeito lembrança, esse espaço não vai consistir em absolutamente nada, exceto por uma única porta de madeira. E nós temos mais um texto. O vazio me envolveu por completo, a escuridão infinita envolvendo meu corpo como um cobertor. Fiquei ali, meu peso apoiado no nada, com a única coisa podendo se revistar a quilômetros sendo eu mesmo. Mas então eu vi. A porta era pintada de branco, pontilhada de flores cor-de-rosa de desenho animado. Eu poderia tê-la reconhecido em qualquer lugar. Era a porta do meu quarto de infância. Ouvi as risadas dos meus irmãos, senti o cheiro da torta de frango saborosa que minha mãe costumava fazer enquanto meus avós vinham nos visitar. Senti o pelo macio do meu cachorro de infância roçando meus tornozelos. Senti como se estivesse em casa depois de todos esses anos. Finalmente em casa. Então estendi a mão para a maçaneta e a girei. A porta de madeira é um dos objetos mais enganosos de todos os Backrooms. Ela provoca os visitantes brincando com a nostalgia, induzindo alucinações sensoriais que lembram a sua infância. Por mais agradáveis que elas sejam, é preciso estar atento aos truques em jogo. A porta usará tudo o que puder para induzi-lo a abri-la, mas você deve resistir, pois o que está por trás é uma armadilha. Embora não haja outra maneira conhecida de sair desse nível, cair nessas armadilhas é muito mais perigoso. Entrar na porta leva a lugares muito inconsistentes. O relato mais comum é uma sala grotesca, feita inteiramente de carne ou qualquer outra manifestação macabra. Qualquer horror corporal distorcido pode ser encontrado nessa área, com a falsa sensação de esperança dos viajantes se despedaçando instantaneamente ao se depararem com manchas de sangue, massa encefálica e imagens incompreensíveis.
Não se sabe se a fuga é possível, mas teorias sugerem que é incrivelmente improvável e que a maioria das pessoas permanece por lá por toda a eternidade ou simplesmente acaba no The Grave. E aqui nós podemos parar para fazer algumas análises sobre essa última parte. Com base em tudo que nos foi apresentado até agora, como os relatos consistentes, em relação ao que tem além da porta, nós podemos concluir que esse nível realmente existe. Mas se você for pensar, ele só existe na sua cabeça e não se estende para além dela. Então, a massa encefálica que você encontra meio distorcida pode ser a representação das memórias dos seus entes queridos e das suas memórias misturadas, já que esse nível vai representar um filme da sua vida. E também, outra coisa que a gente pode concluir é não abra a porta, porque abrindo essa porta, você vai entrar numa espécie de sonho eterno, que nunca vai acabar para você, mas para os outros você só vai estar inconsciente. E a outra possibilidade é acabar no The Grave. E nós temos mais um textinho. Hesitei por um momento enquanto o metal frio pressionava minha palma. As marcas dos meus dedos haviam desaparecido. A coloração do latão parecia estranhamente maculada. As manchas pontiagudas de tinta estavam por todos os lugares errados. O vazio parecia me empurrar para frente, incitando-me a abri-la. O silêncio frio se tornando cada vez mais intenso a cada minuto. Finalmente cedi e empurrei a moldura de madeira para a luz brilhante além. E por um momento, eu estava de volta em casa. Por um momento, eu estava sentado no meu apartamento. Por um momento, os cobertores pesaram sobre mim enquanto me acomodava na minha cama. Por um momento, senti o sol brilhando através da janela. Por um momento, meu gato ronronou no meu colo. Por um momento, as fotos familiares dos meus amigos e colegas de trabalho decoravam as paredes. Isso não era um sonho. Não pode ser um sonho. Eu estava realmente em casa. Depois de todos esses anos, finalmente em casa. Era como se eu nunca tivesse ido embora, mas apenas por um momento. Pouco se sabe sobre a Porta da Morte, até porque não muitos sobreviveram para contar a história da sua existência. Muitas pessoas podem achar essa página irrelevante ou desnecessária, mas o estudo dos mistérios da Porta da Morte é fundamental para a compreensão do Meg sobre a natureza dos backgrounds, bem como as possibilidades insondáveis que ela apresenta. Continua sendo um dos poucos fenômenos que todo viajante provavelmente vivenciará em algum momento. Portanto, a disseminação de informações sobre ela é essencial para a nossa sobrevivência nos backgrounds. Se você tiver alguma informação adicional sobre a existência da Porta da Morte ou a natureza por trás dela, entre em contato conosco pelo e-mail melaniepark@majorexplorergroup.br. E nós temos mais um texto, esse sendo o último da Wiki. Pesquei. Uma ação tão pequena, involuntária e inevitável, mas que me custou o paraíso. Mais uma vez, eu estava cercado pela familiar paisagem infernal amarela que me arrebatara da minha vida anterior. Eu ri. Não sei porquê, mas uma risada histérica me dominou. Sou um tolo por pensar que havia escapado. Sou um tolo por fugir do destino. Sou um tolo por lutar na batalha. Sou um tolo por me juntar ao Meg. Sou um tolo por tentar sobreviver aqui. A Porta da Morte é a coisa mais próxima que temos de um céu, mas é apenas temporária. A bem-aventurança só existe por um tempo. A felicidade permanente é uma meta inatingível. Nunca conhecerei a paz. Não existe céu. Só existe inferno e purgatório.